mais velhos também se deixar conduzir por isso, porque eles estavam acostumados com aquele formato de o Jornal Nacional falava e a Sim, informação era aquilo. Não precisava eu questionar, não precisava eu olhar, né? No geral, eu tô falando, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, é lá, o que o Rafael falou, né? O canal cuidado com o viés flagrante, né? de Ter cuidado com o confirmação. viés da confirmação. Hoje em dia a gente tem isso rápido, né? Então, a gente tem que usar. Então, acho que as informações agora vão estar sempre do lado da gente, positivas e negativas. Só que Exato. o nosso acreditar está muito mais rápido e fácil também, né? Então, assim, tudo Perfeito. vem com coisas boas e coisas ruins, né? É o que eu vejo. Felipe, no meu segmento, com essas mudanças todas e até com o momento, já estava acontecendo, mas eu acho que o momento do isolamento causou esse impacto muito maior. E gerou uma coisa que, em meu ponto de vista, em minha opinião, ele é negativo. Eu respeito todos os colegas da área de recursos humanos, de gestão de pessoas que pensam de uma maneira diferente, porém eu acho que para fazer recrutamento e seleção, que é uma coisa tão complexa, porque você vai ter que, de uma maneira até cruel, entrevistar alguém por um momento, entender essa pessoa um teste, por uma única conversa. Às vezes você tem a chance de fazer duas ou três, mas mesmo assim, essa pessoa pode transformar esse comportamento aí ao longo do trabalho. E hoje muitas empresas fazem isso pelas mídias sociais. Fazem a entrevista pelo WhatsApp, fazem as entrevistas pelo Zoom, por onde for possível por videoconferência, aplicam testes pela internet. E então eu acho que está perdendo um pouco da essência do que é recursos humanos, do que é gestão de pessoas. Esse é o meu entendimento e o meu ponto de vista, porque você não pode ter RH sem ter o contato humano, sem eu olhar para você, sem eu ouvir o que você tem a dizer, sem eu ler, ter a sua linguagem corporal. Então, eu entendo que essa mudança no meu segmento, ela ajudou em alguns aspectos, mas na grande parte atrapalha, principalmente no momento que você está selecionando e contratando alguém. No seu segmento, o que você vê de positivo e negativo como mudança? Bom, o que eu vi mais de diferente no mercado principalmente falando, quando você fala no mercado tradicional de perfumaria, você tem as importadoras, as grandes importadoras que distribuem todas aquelas marcas aqui no Brasil, elas que tomam a rédea por exemplo, de preparar. A preparação dos vendedores de loja são feitos por essa. Hoje até eu estou abrindo, né, querendo abrir um novo mercado, trazendo essa segmento. E tem outros profissionais como Fábio Navarro, Ellen Augusto, são profissionais já reconhecidos no Brasil, que eles são contratados para prestar esse serviço, mas na maioria das vezes são as importadoras que cuidam disso. Então o que eles fizeram? Na parte de contratação, eu não tenho tanto acesso ainda, mas eu posso falar um pouquinho da parte de preparação e treinamento que eles recebem. Ótimo. Essa- Perfeito, Essas vamos lá. grandes empresas, eles já têm como a Dior, como a L'Oréal, e tem outras importadoras, eles fazem um trabalho muito interessante, porque eles têm essa coisa, já é uma multinacional, né? É uma empresa que tem uma visão diferente, né? Infelizmente, ainda a empresa familiar ainda sofre com alguns paradigmas ainda Sim. principalmente eu sei como incomoda o profissional de RH. E, então, assim, eu vejo, por exemplo, a L'Oréal ela teve uma atitude espetacular envolvendo Uhum. essa questão de criar essa proximidade. Eles fizeram um evento de lançamento, de divulgação, de treinamentos para a equipe deles, que eles fizeram um evento de um espetáculo, que tinham lá os seus treinadores, o treinador de perfumaria, o treinador de maquiagem, treinador e treinadora, e o de cuidados para a pele. Eles alugaram uma sala, fizeram um evento com várias telas. E aí, as disputas eram feitas em grupos, e essas pessoas iam aparecendo em várias telas. E na hora da interatividade do fulano, eles chamavam o fulano, abria na tela maior aquele fulano respondendo a questão, fazendo a atitude. E aquilo, depois eu conversando com alguns profissionais da L'Oréal, eles ficavam encantados. Porque foi a forma que eles encontraram de fazer todo mundo interagir, todo mundo aparecer e cada um no seu canto do Brasil. Essa preocupação eu achei fantástica, eu acho que entra muito nessa. Enquanto outras só faziam o quê? Zoom, Uhum. Zoom, fala, fala.
Gente, como é que você apresenta fragrância no Zoom? Diz pra mim. Como é que você sente aquela emoção de sentir no Zoom? A Pois é, L'Oréal conseguiu. Eu bati palma, legal, porque eles não legal. conseguiram aproximar as pessoas, mas eles criaram uma interatividade que estava todo mundo meio que sentindo ali, quase um do lado do outro. Foi a forma que eles encontraram, né? São essas soluções que eu acho que, que vale muito a pena. Mas eles ficaram bem fechados. As coisas começaram a andar mais, agora agosto, deixa eu ver, junho, julho, agosto, lá para agosto, e você começou a ter uma proximidade, mas estava tudo online, tudo extremamente engessado, cansativo e aquilo, né? E outra coisa que aconteceu muito, antigamente as coisas aconteciam dentro do horário do trabalho, né? Agora não. Como as lives são em casa, as pessoas fazem de casa, porque não Não há pode fazer limite. com atendimento acontecendo, não tem como. Então era feito 9 da manhã, 8 da manhã, com o cara que trabalhava à noite. Então acabou virando uma extensão maior do trabalho dele. Ele trabalhava na loja e tinha que Perfeito. fazer o treinamento de manhã, ou vice-versa. Então era assim. Acho que ficou tudo muito confuso, né? Que legal, o pessoal da camisaria Fascínios aí, adoro. Sensacional, obrigado pela presença, muito bom. É uma realidade, é uma realidade. E isso acontece, eu particularmente gosto disso. Mas eu compartilho 100% do que você falou, dessa falta de controle dos horários, né? Porque às vezes, por você estar em casa, hoje o cliente te encaminha uma mensagem cedo, tarde da noite. Eu respondo com muita alegria e satisfação, porque esse é o meu propósito e eu dependo do cliente, eu tenho que atender a necessidade dele e dependo dele para poder viver e desenvolver o trabalho. Só que é exatamente isso, essa administração inteligente de tempo e horário, ela se perdeu. Então, com o cenário interno de home office, ou você está nessa multiplicação de ações pela inteligência artificial, você passa a não ter regras. Então, olha, Toda você hora é pode hora. atender agora? Não, eu estou jantando, mas eu vou te falar com você daqui 1 hora. Ok, ok. Você atende às 10 da noite, que antes ficavam limitadas ao teu horário de expediente de trabalho dentro da empresa. Mas Felipe, até você antes, falou... Pode falar, mas até desculpe. antes disso, Alberto, eu acho que a pressão em cima das pessoas, principalmente na área comercial, a pressão de bater metas de resultado, eles a induzem totalmente o quê? Normalmente você fazer os contatos fora, você está conversando com o cliente fora e você trabalhar 15 horas por dia no telefone e tudo mais, né? O que para Eu nós vi muito empreendedores é isso. Muito maravilhoso. nocivo, né? É muito nocivo por um lado, né? Eu mergulho assim, cara, e eu acho fantástico. Assim, eu não chego a ponto de ser workaholic, não, nem quero, porque eu acho que aí você sai um pouco do limite do que trabalhar assertivamente, mas gosto desse mergulho. Mas entendo o que você diz realmente de ser nocivo. Se você não tiver uma administração boa para isso, se você não souber ter um autocontrole, um autoconhecimento, você se perde no caminho. Você se perde totalmente no caminho. E quem está te administrando fora também se perde, né? Eu Começa a vejo muito, direcionar. Alberto. Eu vejo muitos filhos que não se comunicam com pais, pais que não sabem por quê. Ele está em casa, às vezes, ele está resolvendo o problema. Então você está alimentando um lado muito bem da sua vida. Aí por que de Muito repente não. você vê com tanta crise em relacionamento aí? Tenho É, certeza que, sei lá, chutar um número, 30, 40% é excesso de trabalho dos dois lados e essas pessoas não se comunicam mais. E aí acaba a perfeito. comunicação, entram naquele mundo de celular. Eu fico muito reticente com isso. É o que eu falei. Compreendo. Uma coisa é eu precisar trabalhar 15 horas hoje e amanhã, mas eu saber que daqui a 2 dias eu entreguei o meu projeto e eu, de repente, fico 2 dias mais light e tal, e recupero aquilo e compenso. Essas pessoas não têm isso. Elas bateram a meta, trabalharam 15, 20 horas, no dia 1 do mês seguinte já está vindo a meta de novo, dia 2 para você começar tudo de novo. E vira um looping que as pessoas não param para sonhar, não param para se programar, elas só vão vivendo. Vivendo, vivendo, E vivendo, quando olha, passou 15, 20 anos. isso tem muito a ver com o que você citou, né, da liberdade que você precisava, né? Isso facilita você administrar isso e ter essa vida pessoal em conexão ao seu trabalho sem que isso seja nocivo. Né? Tem muito a ver com o que você citou antes, muito legal. E só aproveitando o gancho, eu só vou começar a correr um pouco mais, porque a gente tem o nosso tempo de Instagram, e quando a conversa tá boa, vai fluindo, vai indo embora. Se deixar, a gente faz uma live aqui até amanhã com muito assunto legal.
Sabe o que foi engraçado? Eu tive a última live que eu fiz, o Instagram passou de 1 hora e foi direto. Foi direto? Ó, legal, Ele legal. não encerrou, não. Foi engraçado Pra isso. mim, encerra 40, 50 minutos, assim, aproximadamente, e É não há mesmo? programação. Não entendi. Mas vamos tocar no barco aqui. No sábado eu fiz um rock and roll lá que foi 1 hora e 50 no Instagram, não entendi. Não travou? Não travou? Não, Foi direto? Pô, foi vamos direto. tocando o barco aqui. Vamos lá. A conversa tá boa, vamos tocando o barco, até onde nós conseguimos. Ó, o Toledo aí, o Gui Lopes, galera também lá do canal aí que vindo aí. Vamos falar um pouco de treinamento. Você citou isso, eu acho que é um ponto muito relevante para o teu trabalho e para o meu trabalho também. Claro. Nós dois trabalhamos com treinamento, temos esse prazer profissional e executamos isso, que ensinar pessoas, desenvolver pessoas é muito legal. E é algo que a gente faz com muita satisfação. O EAD, né, o ensino à distância, que também era uma realidade, se intensificou muito mais. E a probabilidade de realizarmos treinamento hoje à distância, ela existe, ela é muito legal, tem que haver um comprometimento muito grande de quem está participando, que é muito fácil de perder também. Ele está bem na linha de raciocínio que você falou, e que eu falei também, relativo a perder o foco. É muito fácil, só que quando você tem um grupo interessado que consegue ali compreender o tema e participar desse treinamento, é muito bom, porque aí você consegue atingir um número maior. Às vezes a empresa tem um espaço físico ou aluga um coworking que cabe ali 50 pessoas, ela quer colocar mais, mas não consegue. Pela internet, pelo IAD, pelas formas que a gente tem de fazer esse treinamento, você pode agregar até 1000 pessoas sem problema, e vamos fazer esse trabalho ao mesmo tempo, né? A ideia é entre um desafio muito legal, que eu adoro quando estou fazendo treinamentos, desenvolvimentos, palestras, etc., que é atingir o maior número de pessoas possível. Tem uma frase do Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, que eu levo para a minha vida profissional, que ele fala que quando ele está no palco, ele quer agradar a todos, mas ele sabe que aquele cara que chegou cedo, que está ali na frente do palco, ele já conquistou, que é o fã. Então, o maior desafio dele quando está cantando é atingir o cara que está lá no final, que chegou por último, está lá no final do show. Porque aquele cara precisa vir para frente e estar junto com ele. E eu acho que o treinamento é isso. Então, à medida que a gente está agora pela distância fazendo isso, treinando equipes e pessoas de longe, a gente precisa fazer com que as pessoas estejam engajadas conosco, sinta a nossa energia de longe e compreenda que aquilo é para agregar. Porque perto você vai lá, abraça, toca na mão, participa, interage muito. De longe você vai ter que fazer de uma maneira para que isso cative. E é um desafio muito legal. Então, para passar a bola para você, eu queria que você falasse da parte do treinamento, que eu sei que você está criando muita coisa legal. A gente já trocou esse papo antes também. Para vocês que estão nos assistindo, vão ver depois também, venha conhecer nosso trabalho, tanto do Felipe quanto o meu. Nós temos muitos treinamentos legais, muita coisa para agregar para vocês. E é uma área que a gente tem uma especialidade muito positiva e gostamos do que fazemos. Então, o conteúdo é bom. Seja à distância, se você, sua empresa, seguindo aí os protocolos da Anvisa, quiser receber pessoalmente, nós vamos, também fazemos tudo certinho, e o treinamento vai ser para arrebentar mesmo. Então, ó, entra no nosso perfil, acompanha o trabalho. O Felipe vai falar um pouco da parte de treinamento dele também, que é muito legal. Manda lá, Felipão. Cara, eu vejo, né, como você falou dessa questão do treinamento, eu vejo duas linhas, né, que acho que são de abordagem diferente. Quando a gente fala do treinamento para a empresa, é o empregador que está contratando para a empresa e muitas vezes o cara que está ali fazendo aquele curso, ele está meio... Alguns estão interessados, mas outros estão meio que se lixando. Acontece muito, né? Já no treinamento que o cara contrata mesmo por conta que ele paga, eu acho que tudo que a gente acaba investindo valor financeiro pesa um pouco mais. Eu tenho 2 cursos em andamento aí que eu estou 1 semana e meia sem mexer. Aí eu falo, porra, paguei esse curso, cara, eu tenho que terminar isso. Você acaba se comprometendo, se não é não é que você não gosta, né? Que é a correria da gente, mas quando você paga, você acaba criando um compromisso maior, né? Sim. Mas, assim, foi um viés, assim, que eu gosto muito também. Eu estou desenvolvendo agora um treinamento para lojas de perfumaria. Então, se o cara tem um comércio, tem uma loja, hoje eu tenho a experiência da relação
com as redes sociais, que é um tipo de público, é um tipo de consumidor que quer mais detalhes, que busca mais detalhes. Tem o público que frequenta